Hoje, portanto, vamos nos centrar na vida deste grande homem, Charles Darwin. Era uma vez. Eu nasci em minha casa família em Staveley, Shropshire, Inglaterra, em 12 de fevereiro de 1809. Fui o quinto dos 6 filhos do prestigiado médico Robert Darwin e sua esposa Susana Darwin. Desde pequeno mostrei grande interesse em colecionar minerais, insetos e ovos de pássaros, caça, cães e ratos. Em 1825, eu decidi estudar medicina na Universidade de Edimburgo. Contudo, a minha aversão à brutalidade da cirurgia da época levou-me a negligenciar os meus estudos médicos. Em 1827, meu pai, decepcionado com a minha falta Mais tarde, com a ajuda de conexões que fiz em Cambridge, consegui entrar numa expedição de 2 anos no barco inglês HMS Beagle, que deveria mapear a América do Sul. No entanto, a viagem do Beagle durou 4 anos e 9 meses, 2/3 dos quais passei em terra firme, felizmente, pois enjoava sempre durante as viagens de barco. Estudou uma rica variedade de características geológicas, fósseis, organismos vivos e conheci muitas pessoas, entre nativos e colonos. Ainda coletei metodicamente um enorme número de espécimes, muitos dos quais novas para a ciência. Isto estabeleceu a minha reputação como naturalista, fez de mim um dos precursores do campo da ecologia. Durante essa viagem, fui fazendo inúmeras descobertas. Fui vendo coisas que abriram-me os olhos para outras possibilidades. Durante a viagem, li o livro Princípios da Geologia de Charles Lyell, que descrevia características geológicas como o resultado de processos graduais ocorrendo ao longo de grandes períodos de tempo. Notei que via formações naturais, como Lyell dizia, de graus planos de pedras com o aspecto característico de erosão por água, e conchas na Patagônia eram sinais claros de praias que haviam silvado, e mesmo no alto dos Andes, fui capaz de coletar conchas. Na América do Sul, eu descobri fósseis de animais extintos como o megatério e o gliptodonte em camadas que não mostravam quaisquer sinais de catástrofe ou mudanças climáticas. Eu pensei logo que aquelas eram espécies muito semelhantes com as preguiças. Fiz muitas paragens até que cheguei às Ilhas Galápagos em 1835, onde fiz uma das observações mais importantes. Nas Ilhas Galápagos, descobri que pássaros, que apesar de serem da mesma espécie, diferenciavam-se de ilha para ilha, pois o bico dessas espécies apresentava-se de diversas formas. Como seria isso possível? Quando o Beagle retornou em 2 de outubro de 1836, eu era uma espécie de celebridade no meio científico. A viagem tinha feito surgir em mim dúvidas. Dúvidas estas que questionavam tudo o que tinha aprendido. Com as minhas descobertas fui deduzindo, fui escrevendo um livro a que mais tarde viria a chamar A Origem das Espécies. A minha teoria era simples. E se não tivéssemos sido criados de um momento para o outro, e se tivéssemos tido antepassados? Eu estava convencido da ocorrência da evolução, mas estava consciente de que a ideia de transmutação das espécies era vista como uma blasfêmia. Portanto, a publicação de ideias poderia significar a demolição da minha reputação e, consequentemente, a minha ruína. E como havia essa evolução, deduzi que, segundo os pássaros que encontrei nas Ilhas Galápagos, que ambiente escolhe, por assim dizer, os seres vivos, identifiquei isso mesmo, quando observei a criação de pombos em que os criadores escolhiam as características que queriam para passar a descendência. E se o mundo fosse assim naturalmente, se isso acontecesse, segundo a minha teoria, esse processo seria chamado por seleção natural. O que acontece seria que, pela razão que os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações em todos os caracteres, não sendo, portanto, idênticos entre si, todo o organismo tem grande capacidade de reprodução, produzindo muitos descendentes. Entretanto, apenas alguns dos descendentes chegam à idade adulta, que o número
de indivíduos de uma espécie é mantido mais ou menos constante ao longo das gerações. Assim, há grande luta pela vida entre os descendentes, pois apesar de nascerem muitos indivíduos, poucos atingem a maturalidade. Na luta pela vida, organismos com variações favoráveis às condições do ambiente onde vivem têm maiores probabilidades de sobreviver. Os organismos com essas variações vantajosas têm maiores probabilidades de deixar descendentes. Como a transmissão de caracteres de pais para filhos, estes apresentam essas variações vantajosas. Assim, ao longo das gerações, a atuação da seleção natural sobre os indivíduos mantém ou melhora o grau de adaptação destes ao meio. Cheguei a mais uma conclusão, que se andarmos para trás no tempo, as espécies irão por fim colidir numa só, pois somos derivados de uma única espécie. A razão disto não sei explicar, mas chamei a esse fenómeno como sendo a árvore da vida. É que uma espécie deu origem a todas as outras. Por fim, depois de mais de 20 anos, publiquei meu livro que foi colocado à venda em 22 de novembro de 1859, e esgotou o estoque de 1250 cópias rapidamente. O meu livro iniciou uma controvérsia pública. Muitas pessoas sentiam que a minha visão da natureza acabava com a importante distinção entre homem e animais. Eu próprio já nem os defendia as minhas ideias em público, embora lesse avidamente tudo sobre o debate. Depois de anos doente, morreu em Dover, Kent, Inglaterra, em 19 de abril de 1882. Foi enterrado na abadia de Westminster, próximo a Chapel, e ele, William Herschel e Isaac Newton. Espero que tenham gostado e aprendido mais sobre este homem. Tenho dito.